Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Te rendemos honra e glória, Pai. Os meus lábios são teus, a minha boca é tua. Assim como Jesus falou, Pai, eu não posso fazer nada sem Ele. Então nós estamos aqui, dependendo do Senhor, dependendo da sua unção. Eu não posso falar nada que não seja inspirado pelo Senhor. E meus irmãos não podem receber se também não forem inspirados pelo Senhor para receber. Nós repreendemos todo roubador da palavra nessa manhã. Declaramos que a palavra cairá em um bom solo, em nome de Jesus, e dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus! Qual é o tema de hoje? Fé. E o pastor nos deu essa ordem de nós começarmos, independente de quem for ministrar, começarmos explicando a respeito do fundamento da fé, do que significa a fé. Amém? Eu sei que a maioria aqui já fez o rema, quem não fez, as matrículas estão abertas. Mas não é porque eu fiz o rema em 2011 que eu posso me privar agora de ensinar para os novos que estão chegando. Amém? Ensinar os mesmos fundamentos. Então, cadê lá? Jogue lá o fundamento da fé. Cadê a equipe de mídia? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1. Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, verso 1. Glória a Deus. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga assim, a fé é o firme fundamento. E agora diga, a fé é a prova. Glória a Deus. Próximo, isso aí nós lemos na versão Almeida, corrigida e revisada. Vamos ler agora na NVI. Diz assim, ora, a fé é a certeza. Diga assim, a fé é a certeza. Então, a fé é o firme fundamento. Essa outra versão amplia nos esclarece mais a respeito disso aqui. Diz, a fé é a certeza das coisas que esperamos. Ela é a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a prova. Quando você está crendo por algo que ninguém consegue ver, e a pessoa pergunta, me prove aí que isso vai acontecer, você vai dizer, a minha fé é a prova. De que o que eu estou esperando existe. Oh, aleluia, glória a Deus. Próxima. Aleluia, na Sociedade Bíblica Britânica. Ora, a fé é a substância. Meu Deus. O fogo vai pegar aqui hoje de manhã. A fé é a substância das coisas que nós esperamos. A substância das coisas esperadas. Então, a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. Mas a fé também é a substância das coisas que esperamos. Oh, aleluia. Já já nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Próximo, a edição pastoral. Diz assim, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Oh, aleluia! Aleluia! Então eu não tenho em minhas mãos ainda, eu estou crendo em Deus, seja lá para uma casa, um carro, para uma mudança, para um parente se converter, seja lá o que eu estiver crendo em Deus, eu posso não estar vendo agora, mas a fé é o modo pelo qual eu consigo possuir aquilo, antes mesmo de tê-lo. Oh, aleluia! Meu irmão, eu fiquei empolgado em casa estudando esse negócio ontem, viu? Eu fico empolgado, Patrícia é testemunha, eu dou terra lá, o negócio é do fogo, aleluia! Aleluia! Próximo, por favor. A versão amplificada, para mim é uma das melhores. Ora, a fé, oh aleluia, é o título de propriedade. Não, deu glória a Deus, irmão. A fé é o título de propriedade das coisas que esperamos. Estamos esperando, nós vamos falar sobre isso, que a fé trabalha junto com a esperança. A esperança não é nociva, ok? A esperança é voltada para o futuro. A esperança é o que me mantém no tempo que eu estiver esperando. Estão entendendo? A fé e a esperança trabalham juntas, porque a fé é o título de propriedade de que aquilo que eu estou esperando já é meu. Digamos, por exemplo, eu tenho um documento do nosso carro aí, e esse documento comprova que o carro é meu. Amém? Eu não estou vendo o carro agora. Ele não está diante de mim, não estou sentindo o cheiro do carro, não estou ouvindo as vozes do motor, não estou tendo, vocês estão entendendo, não estou tendo nenhum sinal físico por meio dos 5 sentidos de que o carro está aqui. Mas como é que eu digo com tanta certeza que eu tenho um carro? Porque eu tenho um título de propriedade.
O título de propriedade me garante que mesmo sem eu estar vendo, aquilo que eu estou esperando já é meu, me pertence. Uau, quem tem o título de propriedade de uma casa? Eu creio que esse ano, o ano do sobrenatural, muitos membros, eu confesso agora, na autoridade do nome de Jesus, ainda esse ano, muitos dos membros dessa igreja sairão do nível do aluguel e passarão para a casa própria, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nesse negócio? Eu creio também, meu irmão. Esse negócio de mil e lascou, esse negócio de aluguel é bucha. Como diz nosso pastor, amém. É bênção enquanto for uma fase, mas creia para a casa própria. A Bíblia diz que nós herdaremos casas. Eu posso lhe mostrar versículos que Deus disse que nós vamos herdar casas. Deus não fala nem no singular. Uau! Como é que eu creio que isso vai se manifestar? A fé é a minha certeza. A fé é o meu firme fundamento disso. A fé é o meu título de propriedade dessas casas que eu ainda não tenho, eu não estou vendo, mas eu já tenho o título de propriedade dela. O que é o título de propriedade? O que Deus disse na sua palavra. Oh, aleluia. Vocês estão empolgados nessa manhã? Eu estou empolgado, aleluia. Glória a Deus. Passa para o próximo. Versão católica. Eu sou meio acelerado assim mesmo, viu, irmão? E eu tomo um negócio de umas pílulas de cafeína, que aí piora tudo. A fé, se Gel deixar, porque eu deixei aí na sala, Gel tomou tudo. É R$39,90. Pode... A fé é o fundamento da esperança. Você vê como fé e esperança trabalham juntas? Amém? Fé é o fundamento da esperança. Fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Glória a Deus. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Tesouros você não acha na superfície. Vou falar de novo. Tesouros e revelações da parte de Deus você não acha na superfície. Tem pessoas que procuram revelações da palavra de Deus e não lê o versículo, nem 2 vezes pelo menos, para ver se na segunda desce alguma coisa do Espírito. Amém? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o significado de algumas dessas palavras aqui, de firme fundamento, de certeza, de substância, e coloquei todas juntas para que nós consigamos entender melhor o que Deus está querendo falar conosco nessa manhã. Amém? Estamos numa escola bíblica dominical. Ok. Glória a Deus. Então a unção profética vai fluir, mas tem que fluir no ensino. Amém? Glória a Deus. Próximo, pode passar. Então, firme fundamento é aquilo que confere a alguma coisa a sua existência. Uau! Ou a razão, ou a sua razão de ser. O fundamento é o que confere a possibilidade de alguma coisa existir. Vamos lá. Ontem nós tivemos uma pregação topada aqui sobre construir a nossa casa com 2 engenheiros aqui, meu irmão. Descobrimos que mulher, só falta Deus dar o CREA, porque Deus chamou a mulher para ser engenheira e construtora, porque a mulher edifica a casa. Você que não veio para o culto de ontem, você perdeu, viu? Não vou dizer deixou de ganhar, não. Perdeu mesmo, perdeu. Amém. Foi extraordinário, foi muito bom. Agora, o fundamento é o que dá capacidade de algo existir. Vamos exemplificar. Esse prédio, vá pegando pelo Espírito, pelo amor de Deus, só pode vir à existência porque primeiro foi lançado o fundamento. Uau, aleluia. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. A porta é importante, as paredes são importantes, tudo é importante. Ontem nós vimos que nenhuma coisa, nenhum desses aspectos pode ser construídos com coisas naturais, com palha, com feno, tem que ser bons fundamentos. Mas todas essas coisas só estão anexadas ao fundamento. Aleluia! Então a fé é o fundamento. Vocês conseguiram entender? A fé é tudo que nós precisamos para que aquilo que nós estamos crendo possa vir à existência. Uau! Fé é a certeza. Certeza é convicção plena depois de superados os questionamentos e dúvidas. Ah, Samuel, você profetizou aí debaixo da unção profética aí, que esse ano nós vamos sair do aluguel, nós vamos para a casa própria. Eu creio, eu recebo nesse negócio. Estou com fé que esse negócio vai acontecer comigo. Aí quando você sai ali na esquina, você diz, rapaz, mas será que eu vou achar uma casa própria tão boa quanto essa que eu estou alugando? Será que o bairro vai... Não sei. Olha, pensando bem, viu?
Rapaz, não sei. Eu creio nesse negócio aí, mas... Não. Isso ainda não é fé. Enquanto tiver questionamento, não é fé. Enquanto tiver perguntas que você não sabe responder, como é que vai ser, ainda não é fé. Estou crendo em Deus para um carro. Qual carro? Quantas portas? Ah, meu Deus, você não entendeu isso não. A fé é a certeza. Agora a certeza só vem quando os questionamentos são superados, irmão. Estou deixando você absorver isso aí. Porque se tem coisas que você está dizendo que está crendo, mas você ainda fica se perguntando muito, se pode, se vai, se não vai, se consegue, se não consegue, se Deus quer, se Deus não quer, se vai dar certo, se não vai, se a rua é não sei o quê. Não. Fé não está no meio de dúvida. Aleluia. E fé é a prova. Prova é aquilo que demonstra a veracidade de uma afirmação ou de um fato. Confirmação, comprovação e evidência. Vocês estão sendo abençoados? Glória a Deus. Agora, estamos falando sobre fé e uma pergunta vem na minha cabeça. Fé é importante? Com tudo isso que nós falamos aqui? Não, pode me responder. Fé é importante, sim ou não? Pronto, então nós vamos fazer essa pergunta agora. Pode passar aí. Olha que top. É de Deus esse negócio. Viu? Agora, fé é tão importante que existe um versículo que não nos deixa ter dúvida a respeito disso. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A parte B diz, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas vamos ficar com a parte A aqui, poderíamos estudar as duas partes, mas vamos tentar esmiuçar, pormenorizar a parte A. Sem fé é impossível agradar. Vamos esmiuçar melhor isso aí, pode passar. Aleluia. Eu não mudei o versículo, ok? Não me condene. Eu só peguei os significados da palavra impossível e da palavra agradar, os seus significados, os seus sinônimos, e coloquei no mesmo versículo, para ver se a gente esclarece melhor a importância da fé. Olha como esse versículo ficaria. Ora, sem fé não existe possibilidade. Não é realizável. Não pode ser feito. É impraticável. É inviável. É inadmissível. É impensável contentar, satisfazer, deleitar ou agradar a Deus. Você não pode nem pensar. Não pode caber na sua cabeça a ideia de que se você não está andando em fé, Deus está se agradando de você. Isso é forte, meu. Isso é forte. Esse negócio é forte. Então, para Deus estar se agradando de mim, eu preciso estar vivendo pela fé. Eu preciso crer naquilo que Ele está dizendo. Agora, é óbvio que nós somos feitos agradáveis no amado. Nós vemos isso em 2 Pedro, nós vemos em Efésios também. Nós somos feitos agradáveis no amado. Então quer dizer que Deus se agradou de mim sem eu ter fé? Não, pare para prestar atenção. Você só é agradável no amado porque você creu em Jesus mesmo sem tê-lo visto. Você creu na mensagem de Deus, por isso você foi feito agradável a Ele. Aleluia. Só que isso tem que se desenrolar todos os dias da nossa vida. Todos os dias, em cada situação de falta, de perigo. Quando você sai pela manhã, você precisa crer na palavra de que Ele te provê de segurança. De que os anjos dele estão indo na sua frente. Hoje nós estávamos saindo de casa, e eu ia falar algo com ela. Aí o Espírito Santo falou comigo, primeiro, antes de você falar, você ore quando estiver saindo. Tome autoridade, mande os anjos indo na sua frente. Aí eu falei, segura o assunto aí, vamos orar aqui. Aí eu falei, ora aí. Ela, não, ore você, que eu orei ontem. Ah, é bucha. Aí eu falei, a oração é comigo mesmo. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eita, eu gosto de orar assim no fogo, meu irmão. Eu declaro os seus anjos indo na nossa frente, desembaraçando todos os caminhos. Pai, eu creio na sua palavra que diz que nenhuma arma forjada no inferno contra a minha vida há de prosperar. O Senhor está indo na minha frente, quebrando porta de bronze, ferrolho de ferro. O Senhor está indo na frente, expulsando demônio. E aí nós vamos sair em segurança, não foi isso que eu falei? E nós vamos retornar em segurança, porque a sua palavra nos garante isso. O que foi que eu fiz? Eu fiz Deus sorrir, meu amigo. Deus se agradou nesse momento. Quando eu peguei uma promessa dele e disse, pai, eu não estou vendo anjo nenhum, mas eu sei que eles estão na minha frente aí agora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Acho que teve gente que olhou para mim assim e falou assim, valeu, misericórdia. Eu nem orei quando eu saí hoje ainda, cara. A graça de Deus foi à sua frente, amém? Oi? Ah, mas eu orei por todo mundo, sabia? No carro hoje também eu falei, todo mundo que está indo para a igreja está guardado também. Eita glória! Então, foi a minha oração, amém? Glória a Deus. Agora, existem 3 tipos de fé, pode passar lá. 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé é a fé natural. Pode passar, Raquel. A fé natural é aquela que exercemos para termos convicções comuns. Amém? Convicções simples, como acreditar, por exemplo, na existência dos átomos de oxigênio. Você não vê, mas sabe que está lá, porque você está respirando ele agora. Amém? Ou que a Terra é redonda. Peraí, deixa eu perguntar a alguém aqui. Se alguém já foi longe o suficiente, ao ponto de você conseguir enxergar com seus olhos de que a Terra é redonda. Alguém já foi, não? Ah, Samuel, eu fui em sonho. Não, estou falando de verdade, vendo? Alguém já foi? Não, eu também não. Engraçado. A gente está tendo fé no livro de geografia da 3ª série, 4ª série. Que diz que a Terra é redonda, a gente acredita, fala, mas nunca viu. Todo mundo está pensando, será que é quadrada a bicha agora, mano? Não, veja como é engraçado. Nós temos fé natural para algumas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque a fé na palavra de Deus tem que ser uma base mais confiável do que um livro que um homem fez. Ao ponto de eu sair e dizer, é assim que vai acontecer. Como? Está escrito na Bíblia, irmão. Ah, mas calma aí, também não é assim. Hoje não é assim não, e a terra é o quê? Outro exemplo. Você estava deitado hoje, e aí levantou com a boca toda, né? Olho cheio de manto. E aí, você levantou e você se perguntou assim, rapaz, será que minha perna está funcionando? Antes de eu botar o pé no chão, deixa eu ver se a perna está funcionando. Deixa eu ver. Não, tá. Aí eu vou levantar agora. Não. A gente levanta e bota o pé no chão. Engraçado, eu estou tendo fé na minha perna. Eu sei que eu vou botar o pé no chão e ela vai me sustentar. Eu tenho fé num livro, fé no meu corpo. O tempo pode estar claro como o sol de meio-dia, mas se o cara no jornal disser, daqui a pouco vai chover, você pega um guarda-chuva e bota na bolsa. Ah, pelo amor de Deus. Ou seja, um camarada normal disse, vai chover, e você se prepara, porque você acredita que vai se cumprir aquilo que ele disse. Pelo amor de Deus, pega no espírito, gente. Aleluia! Deus está falando coisas para nós. Nós temos 3.000, 4.000 promessas na Bíblia. Promessa de cura, salvação, prosperidade, riqueza, bênção, segurança, casamento bom, filho bem-sucedido. Nós temos promessas de todos os tipos possíveis. Se um cara da meteorologia fala e você se prepara para receber, por que você lê na Bíblia e não celebra antes? Oh, aleluia, glória a Deus. É por isso que eu celebro quando eu vejo um versículo da Bíblia. Porque eu não posso confiar mais em um cara do jornal do que na palavra do meu Deus. Aleluia. E cá entre nós, aquele cara quando sai dali começa a mentir, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele disse, lá em Isaías 45 ou 46, sei lá, está aí, bota aí no Google, você vai achar. Diz que quando a palavra de Deus sai da boca dele, não retorna vazia. Oh, aleluia! Aleluia, glória a Deus. A segunda fé é a fé do coração. Estou empolgado, tenho que adiantar aqui, senão a gente fica nesse ponto. A fé do coração é o segundo tipo de fé. É a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornam filhos de Deus. Pelo novo nascimento. Amém? Você nasceu de novo. A palavra de Deus te disse, eu não vou poder ler agora, para a gente ganhar tempo. Mas diz que a cada um foi repartida uma medida de fé. Você nasceu de novo, Deus te deu a sua fé, para que você desenvolva essa fé. Amém? Essa fé que chamamos de fé do tipo de Deus é a fé que nós estamos estudando hoje. Amém? O dom da fé, a Bíblia também fala desse tipo de fé. Só que isso é um dom espiritual, ou uma manifestação do Espírito Santo, em um dado momento específico, visando um fim proveitoso. Então, na lista de 1 Coríntios 9, eu acho, né? 1 Coríntios 9, a lista dos dons espirituais, 12.
no qual Paulo, pelo Espírito, fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar. Nessa lista de dons espirituais, tem um dom chamado dom da fé. Amém? Agora, esse dom da fé, da mesma forma como os outros dons espirituais, opera de acordo com a vontade do Espírito. Amém? Estamos num culto, por exemplo, aqui junto, e é bom lembrar que as manifestações dos dons do Espírito, elas funcionam em qualquer lugar, mas ela foi escrita no contexto de igreja, amém? No contexto de estarmos juntos como corpo de Cristo, como igreja local. Mas esse dom da fé, digamos que a gente está aqui no culto, e aí, da mesma forma como alguém se levantou pelo Espírito e deu uma palavra de sabedoria, Deus pode, de acordo com a vontade dele, derramar sobre alguém o dom da fé, e alguém falar algo inspirado, e aquela palavra acontece instantaneamente, ou lá na frente. Mas entenda, isso que a pessoa fala, debaixo do dom da fé, não depende da fé da pessoa para funcionar. É um dom do Espírito, vai funcionar como uma palavra de conhecimento. Amém? Quando nós oramos pelos dons, nós temos que voltar a orar também pelo dom da fé funcionando na igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, diga comigo, tem 3 tipos de fé. Fé natural, fé do coração e dom da fé. Agora, eu lembro que, veja como o rema é importante, né? E como os exemplos são memoráveis. Eu lembro que em 2011, eu me formei, eu fiz o primeiro ano, me formei. Então, em 2010, eu fiz o primeiro ano e eu lembro da primeira matéria e do professor. Eu lembro do pastor Darren ensinando sobre fé. E esse exemplo foi tão forte para mim, que eu vou usar ele aqui, um exemplo que eu ouvi em 2010. Ele disse que uma vez ele estava com um problema no carro, e ele não sabia identificar onde é que estava o problema. Tampouco o mecânico dele. Rapaz, eu não estou conseguindo entender onde é que está o problema do seu carro. Eu não lembro bem qual era o problema. Eu lembro que tinha alguma situação lá que ele precisava resolver. E o mecânico não sabia qual era o problema. Então, para ajudar a entender qual era o problema, para ajudar a identificar qual era o problema, eles começaram a descartar o que não era o problema. Amém. Então, descartando pelo processo de eliminação, né? Vamos por eliminação. Pelo processo de eliminação, nós conseguimos enxergar qual é o problema. Então, eu quero falar aqui de 2 ou 3 coisas, eu acho, que parecem muito com fé, mas que não é fé. Então, para nos ajudar a entender o que é fé, nós vamos falar de algumas coisas que não são fé. Parecem muito. Nós fazemos muito isso, mas não é fé. Amém? Pode passar. O que a fé bíblica não é? Muitas vezes, para compreendermos com mais amplitude um conceito, foi o que eu acabei de falar, amém? É necessário não apenas definir o que ele é. Às vezes precisamos saber aquilo que não é, eliminando assim significados e compreensões parecidas, mas que não refletem a verdade, amém? Então, a primeira coisa que fé bíblica não é, pode colocar aí, você pode anotar. Eu fiz isso aqui só para te dar tempo de você anotar, ok? Então, deu trabalho, anote, vá se você puder aí, para você estudar em casa. Amém? Fé não é... Eu fiz, não foi, amor? Rapaz, eu vou fazer um negócio para dar tempo do povo anotar, para estudar em casa. Então, se você puder, anota de preguiça. Vá. Fé não é um fingimento. Amém? De acordo com o dicionário, fingir é simular, aparentar, imitar, fantasiar. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Paulo diz que quer ver Timóteo e lembra de uma característica que Timóteo tinha, que tanto Timóteo como a avó dele, Lloyd, olha só um nome bonito, e a mãe dele, Eunice, Paulo disse que eles tinham fé sem fingimento. Se Paulo achou bonito que eles tinham fé sem fingimento, é porque dá para você ter fé misturado com fingimento. O que você está fazendo, Samuel? Te ajudando a descartar isso, para a fé genuína ficar e aquilo que você está crendo em Deus acontecer. Aleluia. Então, o que é fé com fingimento? Leia embaixo aí. É necessário reconhecer e enfrentar, reconhecer e enfrentar as circunstâncias. Em outras palavras, você precisa falar com o monte, mas você não pode falar com o monte se você ficar fingindo que o monte não existe. Aleluia. Ou seja, às vezes nós pensamos que fé é ficar dizendo que o problema não está ali. Eu vou dizer de novo. Às vezes nós achamos que andar em fé é dizer que o problema não existe. Mas se não existe, você está tendo fé, para quê?
Amém. Não estou querendo que você magnifique o problema, existe, bote um cartaz, não fez que tem um problema, estou com problema, porque tem que identificar. Não, não precisa isso. Mas você não consegue responder em fé se você não reconhecer que o problema está ali. Então, se você ficar dizendo que você tem que... Exemplo, digamos que eu estou... Está amarrado, não estou não, e nem vou ter. Mas digamos que eu estou com um caroço no braço aqui, o bicho está feio. Eu vou crer em Deus para a cura se manifestar. Amém. Andar em fé não é estar dizendo, ó gente, não tem caroço aqui não, viu? Samuel, como é que está? Está melhor o caroço? Que caroço? Aí o bicho lá grande, fedendo. Não, tem caroço aqui? Conversa, né? Não. Agora, por que eu estou falando isso? Porque existe até uma piada que criaram com o nosso nome. O nome da igreja do povo da fé. Diz que é uma piada, quem já conhece essa piada aqui, não conte nem dê risada agora, para que fique engraçado para todo mundo. Amém? Falaram que, se eu não me engano, 3 ou 4 pessoas de igrejas diferentes, o arrebatamento veio e eles foram para o inferno. Depois lá, foi para o inferno. 4 pessoas de igrejas diferentes. Amém? Eu não vou dizer o nome da igreja, das igrejas, ok? Mas uma igreja, quando estava lá, o diabo chegou e perguntou, e por que tu está aqui, cabra? Aí ele falou assim, pertence a uma igreja aí, falou assim, rapaz, eu estou aqui porque era para ter guardado aquele dia, mas eu não guardei, sabe? Aquele dia, assim, o 7º, sabe? 6º, 5º, 4º, 3º. Era para ter guardado, mas não guardei, então eu estou aqui. Aí, pronto. Aí o diabo, e você? Rapaz, sabe o que foi? Eu dormi sem a calça jeans, velho, e o anjo me pegou sem a calça. Cara, eu estava certinho, eu fui no monte com calça. Eu dei terra lá com calça. Fiz tudo, fui dormir sem calça, aí lascou-se. Aí o anjo me pegou, eu fico sem calça. Aí disse, misericórdia. Vamos resumir. Aí chegou um crente da fé. Aí o diabo perguntou, você está no inferno por quê? Ele, que inferno? Inferno? Inferno não, meu irmão. Eu como o melhor da terra. Meu Deus. Você vê como a gente comete ignorância de vez em quando, né? Inferno? Que conversa, irmão. Isso aqui não é inferno, não. Isso aqui é o paraíso. Eu declaro que é o paraíso. Mas não está quente? Quente? Isso aqui é gelado, irmão. Isso aqui, tudo certo. Então, fé não é fingir que o problema não existe. Fé é olhar na cara do problema e dizer, você vai sair agora em nome de Jesus. Exemplo. Tu acha que Davi ia vencer o gigante, se na hora que ele chegasse na frente do gigante, ia dizer, não tem gigante aqui não. Meu irmão, o tamanho da espada do Golias é partir ele em pão. Não, mas não tem gigante aqui não. Não. Davi olhou para o gigante. Deixa eu lhe dizer algo agora pelo Espírito. Se indignou com o gigante. Mostrou pelas escrituras da época que ele era sem aliança. E que o gigante era sem aliança. E que Davi, por ter aliança, sabia que tinha um respaldo de Deus. Então ele reconhece o problema, ele fica chateado, com raiva do problema. Você não pode se acomodar com a situação que você está. Não desista. O primeiro passo é se chatear com o problema. Porque enquanto você estiver acomodado e confortável, Deus vai te deixar em qualquer coisa que você esteja confortável. Aleluia. Deus vai deixar você permanecer em qualquer coisa que você esteja confortável com ela. Deus não quer mudança, não. Ué, como é que Deus pode mudar se você está dizendo que não quer? Tem o livre-arbítrio, amém? Aleluia. Então Davi olhou, ouviu falar do problema, olhou no olho do problema, olhando, reconhecendo, falando com o problema. Ele disse, hoje ainda corto sua cabeça. E as aves dos céus, ou seja, ele olhou para o problema, reconheceu e confessou o que ele cria. Isso é fé sem fingimento. Reconheceu o problema, olhou para o problema e disse, hoje ainda as aves dos céus vão comer a carne da sua cabeça. Uau, aleluia. O que é que você deve fazer com um problema? Não diga que ele não existe. Mesmo se alguém lhe perguntar. Diga que é temporário, que a lei do Espírito da vida já está atuando ali. Mas não diga que não existe. Porque isso é fé com fingimento.
Tem gente que está gripado, com um melaço de cana descendo. Gripado? Tô nada. Eu? Não, gripado não. Misericórdia, eu sou curado. Agora, olha, nós podemos dizer que somos curados? Podemos dizer, porque Deus disse isso. E Deus estava se referindo ao nosso verdadeiro homem interior, nosso espírito. Então, o problema está aqui na carne, o caroço está aqui, mas Jesus Cristo já conquistou a cura para mim. Então, a lei do Espírito e da vida que está dentro de mim, está vivificando o meu corpo. E esse problema aqui é temporário. E toda vez que você olha, você diz, saia daqui e lança-te no mar. Aleluia, glória a Deus. Foi bom a gente ter falado isso para a gente não cometer mais esses erros, amém? Por causa desses erros que inventaram uma piada com a gente, amém? Glória a Deus. Aleluia! Eu coloquei alguns textos aí, se você quiser anotar. Marcos 11, 22, 23. João 16, 33. 2 Timóteo 1, 4, 5. É o texto que Paulo fala sobre a fé não fingida de Timóteo, de Eunice e de Lloyd. Ok? Agora, tem gente que se baseia... Vigia, se for do louvor, vai sair da escala, viu? Desliga o telefone. Eu pego pesado, irmão. É porque o celular de alguém tocou aqui. Se for do louvor, é bucha, viu? Tem pessoas que pegam um versículo de Romanos 4,17 para basear o fato de que elas podem dizer que o problema não existe. Exemplo. Mas Samuel, na Bíblia não diz lá em Romanos 4,17 que Deus chama as coisas que não são como se já fossem? Mas eles falam tão rápido que não está nem entendendo. Passa aí, Raquel. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, diga não são. Deus chama o que é o que não é. O que não é. Deus chama o que não é como se já fosse. Quando eu olho para o problema, estou dizendo que o problema não está lá, eu não estou fazendo isso, eu estou chamando o que é como se não fosse. E eu acabo ferindo um princípio da palavra de Deus. Porque o que eu devo chamar é o que não é. O que não está. Então, se eu estou com um caroço no braço, por exemplo, eu não digo que o caroço do braço não está ali, porque senão eu estou chamando o que é como se não fosse. Vocês estão entendendo? O que é que eu devo chamar? O que não está aqui. O que é que não está aqui? A cura ainda. Porque se tivesse, o caroço não teria nascido. Então eu chamo a cura para isso. Então a cura não está, mas eu chamo a cura como se ela já estivesse. E não o contrário. Então diga, eu devo chamar as coisas que não são como se já fossem. E não as coisas que são como se ela não fossem. Amém. Eu quis falar sobre isso aqui só para a gente desmistificar essa parte, ok? Estamos aqui para aprender mesmo. A segunda coisa que fé não é, pode passar aí, Raquel. Fé não é desejar. Eu vejo pessoas que desejam muito bem algumas coisas, mas não estão em fé. Fé não é desejar. Quando você está em fé, você deseja. Mas desejar não quer dizer necessariamente que você está em fé. Exemplo. Você anota aí, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Marcos 5, 25 a 34, fala da mulher do fluxo de sangue, que desejava muito ser curada, se você olhar. Ela desejava tanto, irmão, que a Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela naquilo. Mas por que não se manifestou? Porque desejar algo não é o suficiente para aquilo se manifestar na sua vida. Se manifestou quando ela parou somente de desejar, olhou para Jesus Cristo e começou a confessar: se eu tocar nele, eu sou curado. Se eu tocar nele, eu sou curado. Rapaz, gastei todo o meu dinheiro, mas se eu só tocar nele, se minha mão topasse na roupa dele, eu vou ser curado. Então ela saiu do âmbito do desejo, vocês estão entendendo? Ela saiu do âmbito do desejo para o âmbito de olhar o problema, olhar a solução e começar a confessar o que ia acontecer. Lembra de Davi? Davi olhou o problema e confessou. Se ele ficasse na tenda de Saul lá, com as armaduras que Saul colocou nele, rapaz, eu queria tanto vencer esse gigante. Ou, rapaz, eu queria cortar a cabeça do bicho fora. Eu queria furar os rins dele. Eu queria arrancar as pernas. Sim, homem. Sai da tenda, meu irmão.
Olha na cara do problema e fala alguma coisa. Uau! Aleluia! Diga assim, quem está em fé tem algo para falar. De novo, fale com mais força. Quem está em fé tem alguma coisa para falar. Uau! Aleluia! Então, fé não é desejo. A mulher do fluxo de sangue, está escrito aí, desejou por 12 anos ser curada. Gastou tudo que possuía com médicos, mas ela não melhorou. Pois não foi o desejo que manifestou a cura, mas foi a fé que manifestou a cura. Isso quer dizer que tem coisas que você está gastando dinheiro, talvez, para poder resolver. Isso aqui eu já falo debaixo do Espírito. E não é o seu dinheiro e nem a força do seu braço que vai resolver essa situação. Basta uma confissão de fé, irmão. A Bíblia diz que essa mulher dizia consigo mesma. Não diz que a mulher falou, não diz que a mulher disse. O versículo diz que a mulher dizia. Consegue perceber a diferença? Dentro da palavra dizia, desse tempo verbal, e já está implícito que a mulher não disse somente uma vez. Ela dizia consigo mesma. Isso quer dizer que ela não falou somente uma vez, ela falou de uma vez, depois falou de novo, depois falou de novo. Aleluia. Então diga comigo, fé não é fingimento. Eu não posso dizer que o problema não está. Diga comigo. Para fixar, confessar ajuda na fixação. Amém? Confessar ajuda na fixação. Eu devo olhar, diga comigo, eu devo olhar para o problema e responder com a palavra de Deus. Diga comigo agora, fé também não é desejar. Quem está em fé vai falar alguma coisa. Aleluia. Estão sendo abençoados? Glória a Deus. Agora, a gente não pode falar, eu lembro que o pastor Ed do Fresno falou sobre isso. Não tem como você ensinar sobre fé e não falar de Marcos 11, 23. Esse texto tem alguma coisa especial nesse texto a respeito de fé. Amém. Não é à toa que é o nosso texto base, amém? Nosso carro-chefe. Então nós vamos estudar lá, pode botar, Raquel. Você não precisa abrir, é só olhar para cá. Marcos 11, do 22 ao 24. Amém? Todo mundo sabe a situação que estava por detrás disso aqui? Todo mundo sabe? Não teve gente que não respondeu, então. Jesus viu uma figueira que estava com folhas, teve fome, e foi lá olhar se tinha fruto. Chegou lá, a figueira estava com folha, e eu já ouvi dizer, não pesquisei para saber se realmente é verdade, mas já ouvi dizer que quando a figueira tem folha, é porque ela obrigatoriamente tem que ter fruto. Eu já ouvi dizer isso, só não vou afirmar porque eu ainda não fui atrás para estudar esse ponto especificamente. Mas ele foi lá e não tinha fruto. Enfim, Jesus ficou com fome, chegou na figueira, e a figueira não tinha fruto. Aí ele chegou para a figueira e disse assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Nada mudou no externo. Eles saíram. No outro dia pela manhã, você vai ler isso nos versículos anteriores, amém? No outro dia pela manhã, a Bíblia diz que eles estavam passando ali. E Pedro viu que no outro dia a figueira estava seca. Estava secando desde as raízes. Aí ele olhou, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está secando desde as raízes. Ok? Aí Jesus vai responder isso aqui que nós vamos ler agora. Jesus respondeu assim, tenham fé em Deus. Nós sabemos que no original não está escrito tenham fé em Deus, mas está escrito tenham a fé de Deus. Eu acho que eu coloquei isso ali, não coloquei? Pronto. Tenham a fé de Deus, ou tenham a fé do mesmo tipo de Deus, ou reajam com fé da mesma forma como Deus reagiu. Como é que foi que Deus reagiu quando ele viu o caos que estava na terra? Ele disse alguma coisa. Vá pegando pelo Espírito. Eu não preciso nem dizer mais aqui, eu acho que eu vou passar até pelo slide que, do que eu vou falar, que você precisa confessar. Porque os exemplos já estão bem claros aqui. A mulher do fluxo de sangue confessou. Davi confessou. Josué, Deus disse, confessa de dia e de noite, você vai fazer prosperar o seu caminho. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 4,13 diz que o espírito da fé crê com o coração e fala com a boca. Aí Jesus disse, tem uma fé da mesma forma que Deus. Aí ele vai explicar como essa fé do tipo de Deus funciona. Ele diz, eu lhes asseguro que se alguém disser,
Aleluia. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e ele não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, pega isso, não duvidar no coração e crê que vai acontecer o que ele mesmo falou. Aleluia. Ele diz, será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já receberam. Nós sabemos também que essa palavra receberam não foi a palavra mais coerente colocada aqui, não foi a palavra correta. A palavra no original aqui, para receberam, eu já ministrei sobre isso aqui uma vez, é a palavra lambano. A palavra lambano não significa receber, a palavra lambano significa pegar. Então, tudo que eu peço em oração, eu tenho que crer que eu peguei aquilo para mim. Lembra? Fé não é desejo para que eu fique esperando receber. Fé é o título de propriedade. Por isso que lambano é a palavra correta. Eu devo pegar o título de propriedade. Afinal de contas, é meu. Afinal de contas, aquilo que você está crendo é seu. Então, fé não é passiva. Eu gostaria, eu desejaria, o problema não está ali. Passividade. Fé confessa e vai lá e pega pela fé o título de propriedade. Aleluia. Então aqui não é crede que recebestes e tê-lo-eis. Aqui é creia que você pegou e você vai ter. Aleluia. Uau! Faz muita diferença isso aqui, não faz não? Aleluia. Glória a Deus. Eu pensei aí então, somente nesses 2 versículos. Eu pensei ali em vermelho. Pode passar, Raquel. Os 5 passos de uma fé imbatível. Baseado no que nós estudamos lá. Primeiro, tenham fé em Deus. Segundo, se alguém disser. Terceiro, não duvidar. Quarto, crer que vai acontecer o que disse. A quinta é, será feito. Eu não sei se você está empolgado com isso, mas são 5 passos tão fáceis para você receber o que você está crendo há anos. É assim que fé funciona. Eu tenho fé em Deus a respeito daquilo que eu estou esperando dele. Lembra que eu ministrei semana passada? Não é fé na minha capacidade, é fé em Deus. Então, se eu estou esperando cura, para eu saber se eu estou com fé em Deus ou não, eu devo alimentar a minha alma, alimentar o meu entendimento em Deus e não em mim. Ou seja, Deus é capaz de curar. Deus é capaz de fazer. Deus deseja fazer. Eu começo a alimentar, tenham fé em Deus. Então, Deus quer fazer. Uau, então eu estou com fé. Eu creio que a cura é minha. Mas aí você não para aí. O segundo passo é, então eu vou começar a falar isso. As minhas palavras têm que concordar com aquilo que eu estou crendo. Então, eu estou com alguma doença. Eu creio em Deus para a cura. Creio que Jesus Cristo levou os meus pecados, me tornou justiça. Creio que cura é meu direito, é minha herança como filho de Deus, como descendência de Abraão. Então, eu recebo isso. O segundo passo é eu começo a falar. Eu sou curado. Enfermidade, eu lhe dou uma ordem, saia do meu corpo. As palavras que eu falo têm que concordar com aquilo que eu estou crendo. O terceiro passo, eu não deixo dúvida entrar no meio do caminho. Tem pessoas que têm fé para o começo. Celebram a fé quando recebe, mas a maioria das pessoas não tem fé para o meio. Uau, eu não anotei isso, gente, é pelo Espírito, até eu recebo as coisas que o Espírito Santo inspira. A fé mais importante é se eu tenho fé para o meio. Porque é no meio onde eu estou confessando e meus olhos não estão vendo. No começo aqui, meu amigo, é só chamar o louvor aqui, tocar aquela música de novo. Você abriu o mar, o fogo vai descer aqui e você vai confessar, aleluia, eu creio, é meu. Vai dançar, vai celebrar, vai dar cabiola, vai, como chama lá em Aracaju, se vocês falam Maria Escombona, sua mãe falou e disse que é de lá. Edita essa parte, pelo amor de Deus. Meu ministério está correndo um risco seríssimo agora. Então, você vai crer nisso aqui. Mas a verdadeira fé que você tem que preservar é a fé no meio do problema. Porque quando você sair,
que a gente precisa desligar o som aqui. Terminou o louvor, está no seco, você está em casa, o diabo diz que não vai dar certo. Você precisa continuar confessando. Tenha fé para o meio. Uau! É a fé para o meio que vai determinar se vai acontecer ou não. Porque não é o começo que liga ao fim, é o meio que liga ao fim. Uau! Uau! Oh, aleluia! Eu estou recebendo aqui de Deus esse negócio. Eu estou recebendo também, amém? Então, não deixa a dúvida entrar. Quarto, se refere à questão de não deixar a dúvida entrar novamente. Creia que acontecerá o que você diz. Porque depois que você passa da fase de não deixar a dúvida entrar, o próximo ponto onde nós podemos errar é tentar achar, será que vai acontecer assim, exatamente como eu estou dizendo? Não, é tipo assim, eu pedi um carro, né? Mas, eu pedi 4 portas, mas se vier 2 é benção. Não. Você confessou, foi 2 ou foi 4? Vença a etapa da dúvida e depois vença a etapa de que vai acontecer o que você disse. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O pessoal do louvor dá risada toda vez que eu dou um terra aqui, que eles dizem que eu sou... Eu sou do pra, irmão, eu sou do pra. É a melhor forma de descrever. Eu sou do pra. Aleluia. 5. Mas não é tra, não é pra. Pelo amor de Deus. Vocês vigiam. O 5º passo. Será feito. Aleluia. Será feito. Será feito. Aleluia. Eu sou alegre, viu, irmão? Eu sou alegre. Ah, eu receberia se ele ficasse assim, mais sisudo. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse isso. Não, eu estou falando sério. Eu sentei, ela falou assim, Samuel, deixa eu lhe dar um conselho. Aí eu, conselho, meu irmão? Joga duro. Rapaz, tu prega bem, sabia? Eu fiquei feliz. Eu não sabia que depois ia, né? Pô, velho, mas se você pregasse mais sério... Eu estou falando a verdade. Se você fosse assim mais sério, eu acho que o povo ia lhe respeitar mais. Ó. Ô, irmão, me respeite, pelo amor de Deus. Aleluia. Deixa eu lhe dizer, existe uma parte no módulo do Rema que fala algo extraordinário. Eu não coloquei aqui por conta do tempo. Mas se você fez o Rema, relê o seu módulo, amém? Ou compre algum novo, atual, porque o ministério vai atualizando, tem aí na livraria. Compre para você estudar. Tem uma parte maravilhosa e tem muito fundamento bíblico. Eu só não coloquei aqui por conta do tempo mesmo. Mas diz que as pessoas que... Não, a frase diz assim, se não é divertido, não é fé. Uau! Aleluia! Se não tem alegria, não é fé, irmão. Aleluia! Eu estou crendo com a cara de que chupou limão, jumento na porteira, maracujá de gaveta. Bota um sorriso no rosto, meu irmão, se você crê. Aleluia! Ah, meu irmão, esse negócio de fé triste, congelada, morna. Uau, a Bíblia diz que, não, Samuel, eu não sou tão alegre assim não, mas também não estou na tristeza. A Bíblia diz que o morno, Deus vomita. Ou seja, não tem escolha, não, só tem um caminho. Ou é do fogo ou não é. Uau! E não vem me dizer que não funciona. Eu tenho visto demais curas e manifestações em minha vida para você dizer que não funciona. Romanos fala que nós temos que ser fervorosos no Espírito. Não vem me dizer que uma água que está parada está fervendo. Uau! Bota um sorriso no rosto, irmão. Alegria é um fruto do Espírito. A Bíblia diz que sobre nós repousa o óleo de alegria. A Bíblia diz que Deus está rindo nos céus. A Bíblia diz que Jesus ri dos seus inimigos. Está todo mundo rindo, menos você. E eu agora, deixa eu rir. Aleluia. Aleluia. Não, eu estou crendo, irmão. Eu estou crendo. É a mesma coisa de quem está sentado aí, meu irmão. Eu estou envolvido no louvor, viu? É porque eu me envolvo aqui sentado. Que conversa. Não acredito, não.
Ah, você não sabe o que é que está dentro de mim. Não sei mesmo, não quero nem saber. Porque eu não aguento ver ninguém aberto, não, que já me dá logo tontura. Olha, uma vez parou um cara aí na porta da igreja. Rapaz, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda sua. Isso é a prova de que eu não nasci para ser médico, amém? Preciso de ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei, ajuda com o quê, meu irmão? Pô, o cara me deu uma facada aqui. Rapaz, na hora que ele mostrou, eu... Toma, irmão, vai em paz. Aleluia. Dá para mim não, esse negócio de sangue só dentro do corpo. Amém. Aleluia. Eu parei aonde aqui? Na alegria, irmão. Oh, aleluia. Se você rir de uma piada, ria daquilo que Deus está dizendo. A sua causa está ganha. Pastor Bud disse que uma vez ele foi curado de pedra no rim, rindo. Ele disse que sentou no vaso, meu irmão. Começou a rir, daqui a pouco ouviu a zoada. Puc! No vaso. Estava lá a brita. Oh, meu Deus. O pastor não pode ver essa filmagem, não, velho. Deixa quieto esse negócio desse YouTube aí. Aleluia. Uau, vamos voltar para o Espírito aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, 5 passos para a fé. Ter fé em Deus, dizer, falar, não duvidar, crer que acontecerá o que você está dizendo, não retrocede, amém? Seja como o John, não o John do louvor, John o cachorro de Pati. Não, sei lá, ele está em fé também, eu creio. Amém? Mas eu quero dizer que tem um negócio de um tatuzinho que morde, faz um negócio... E meu amigo, John, pegou o título de propriedade daquele negócio. É sério, falando sério. Herênio gravou um vídeo com ele e botou no Instagram, ensinando como é que a gente deve agarrar alguma promessa de Deus. Depois que John bota aquele negócio daquele tatu na boca, meu amigo, nem Sansão em toda a sua glória. Não tira não, velho, não tira. Eu já ameacei, pego o sapato, pego tudo, ele não sai, não lá, ele não abre a boca. Como é que um cachorro sabe segurar o que é dele? E na primeira oportunidade que o diabo tenta lhe dizer alguma mentira, você retrocede. Segura, meu irmão. E olha que John é esses cachorrinhos veste bunga de madame. Imagina um bulldog. Eu não gosto desse negócio desses cachorros peludos, não. Eu gosto de vira-lata mesmo, que você pode dar tudo para ele come, até pedra. O cachorro não vai comer amendoim, ficou ruim. Ah, tá certo. Vamos lá. Aleluia. A gente está quase concluindo aqui. Amém? Pode passar, Raquel. Os inimigos da fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz assim: este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, nas profecias, naquilo que está escrito. Combate firmado no que está escrito. E mantendo a fé e a boa consciência, combate o bom combate. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pode passar. Se há um combate, certamente tem inimigos. Pode passar. O primeiro inimigo da fé. Falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura. Às vezes tem pessoas que simplesmente não estão andando em fé porque acham que não merecem aquilo que estão pedindo. Eu vou falar de novo. Tem pessoas que não têm sucesso, não logram sucesso na fé, porque pedem, mas acham que são indignos de receber. Mas o que nos qualifica a receber é justamente o fato de Jesus ter nos tornado dignos. Aleluia. Você concorda comigo? Ah, não, eu queria, mas eu não mereço. Deus, eu sei que não mereço. Não, irmão, se não merece, por que está pedindo? Eu preciso saber que se eu nasci de novo, eu sou da família de Deus. Ou seja, Cristo é herdeiro de tudo, mas eu sou co-herdeiro com Cristo. Todas as bênçãos espirituais são nossas, irmão. Não tem uma promessa, nada na Bíblia
que você não esteja qualificado, já qualificado para receber. Porque nós nascemos de novo para andarmos nas boas obras, mas não são as boas obras e nossas boas atitudes, no nosso bom comportamento, que nos qualifica para receber as promessas. É só pelo sangue de Jesus. Então diga assim, eu mereço. Diga também que a Bíblia fala, diga assim, eu sou digno de desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Aleluia. 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Uau! Tudo que é de Deus é meu também. Eu sei que vai levar tempo para a gente digerir isso, mas a Bíblia diz que tudo que é de Deus é meu também. Aleluia! A gente tem que renovar muito a mente a respeito disso aqui. Para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e paixões que há no mundo. Segundo o inimigo da fé, pode passar aí, Raquel, falta de manter a confissão. Eu só quero que você anote as referências dessa parte, porque eu já falei sobre isso agora. Mantenha a confissão, amém? Tenha fé para o meio. Creia que vai acontecer aquilo que você disse. Amém? Hebreus 4,14 diz, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aos céus, por causa disso, por causa de Jesus, está entendendo? Que é o nosso sumo sacerdote, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Josué 1,8, também já falei disso. Não a parte da sua boca o livre dessa lei, você vai fazer prosperar o seu caminho. Só anote aí, Hebreus 4,14, estuda em casa, Josué 1,8. Mas o maior de todos os inimigos pode passar. O maior de todos os inimigos da fé é a dúvida. Esse relógio está parado. Que hora é essa? Estão brincando. Cara, está 15 para as 11 aí ainda. Vou ter mais 1 hora de pregação, eu acho. 11h25. Ok, a gente já vai concluir. Eu quero tomar mais ou menos uns 10 minutos a mais aqui para poder falarmos a respeito da dúvida. Porque de todos os inimigos da fé, a dúvida, meu amigo. Por que dúvida é inimiga da fé? Passa aí, pode passar, Raquel. Existem 2 palavras no Novo Testamento que são usadas para falar a respeito de dúvida. Amém? 2 palavras no Novo Testamento. Aliás, desculpa, tem umas 4. Eu pensei as 2. São 4, né? Tem 4 palavras no Novo Testamento para a palavra dúvida. Eu pensei 2 para a gente ganhar tempo. A primeira palavra é diacrino, falta de fé. Essa palavra aparece em Tiago 1, do 6 ao 7. Diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem, o homem que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, diacrino significa diretamente falta de fé. Então, por que dúvida é o maior inimigo da fé? Porque a falta de fé é que é a dúvida. Amém? Quando a fé não está, ali é por si só a dúvida. Ou quando a dúvida está, é porque eu já sei que ali a fé não está. É como a luz e a escuridão. Amém? Se eu apagar as luzes, eu não preciso acender a escuridão. Bastou eu apagar a luz, a escuridão se manifesta. No momento que a dúvida se manifesta, a fé deixa de existir. Aleluia. A segunda palavra é distaso. Pode passar, Raquel. Distaso significa estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Pensa sobre isso. Medita um pouco sobre isso agora. Distaso significa estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Essa palavra distaso aparece em Mateus 14:31, que diz, imediatamente, estendeu Jesus a mão, segurou na mão e disse, homem de pequena fé, por que você tentou andar em 2 caminhos? Uau!
Pedro estava caminhando sobre as águas, indo em direção a Jesus. Jesus apresentou um caminho a ele. Qual foi o caminho que Jesus apresentou a ele? Aquilo que Jesus tinha dito. Pedro, sai do barco e vem. Existe um caminho da fé. Jesus disse, Pedro, sai do barco e vem para cá. Esse caminho possibilitou Pedro andar sobre as águas. Mas as circunstâncias mostraram um outro caminho. O caminho da racionalidade, o caminho da consciência, o caminho daquilo que os olhos estavam vendo. Naturalmente falando, o homem não caminha sobre as águas. No momento em que Pedro, eu acredito que ele não duvidou de Jesus, porque dúvida não é simplesmente não duvidar de Jesus, dúvida é tentar andar nos dois ao mesmo tempo. Eu vou falar de novo. Dúvida não quer dizer que você está dizendo, não acredito em Jesus não, vou para o mundo, porque eu estou duvidando. Não. Você está na fé, você é crente, a Bíblia lhe propõe um caminho, você tenta ficar nos dois. Isso é dúvida. Dúvida é ficar tentando andar por meio da palavra e por meio do seu raciocínio ao mesmo tempo. Se a Bíblia te diz alguma coisa, meu amigo, não raciocine. Consigo entender? Se a Bíblia está dizendo, Deus não mente, irmão. A gente fica tentando tentando botar coisa na... Não, se a Bíblia está dizendo, e o que é claro, o que precisa ser interpretado e entendido no contexto cultural, histórico, entende. Mas tem promessas que são claras, irmão. O que está claro, não duvida, não. Amém? Aleluia, porque eu falei isso, porque tem promessas, eu não vou citar agora, mas tem promessas que estão na Bíblia, mas nós não nos enquadramos para ela agora. Tem promessas que são para os judeus, amém? Promessas, enfim. Vocês conseguiram entender? Amém? Não caminha em dois caminhos ao mesmo tempo. Fica no caminho que Deus está apresentando. Fica no caminho que a palavra está mostrando. Aleluia. O último inimigo da fé, pode passar, Raquel, falta de perdão. Falta de perdão é um impedimento para a operação da fé. Amém? Mas Samuel, eu estou andando em fé, mas sabe fulano... Não, irmão, a fé não funciona. Eu vou te mostrar no versículo agora na frente, não passa ainda não, mas eu vou te mostrar que falta de perdão não quer dizer que a fé não está, amém? Mas falta de perdão torna a fé inoperante. É a mesma coisa de você ter um carro, mas não tem a gasolina. Você tem um carro, mas não consegue operar nele. Então você pode estar cheio de fé, crendo em Deus, estou crendo em tudo. Se Deus mandar eu me jogar, eu me jogo. Sabe? Mas se você tiver uma falta de perdão na sua vida, a sua fé é inoperante. Amém? Você tem a fé, você estudou, você está confessando e falando, mas está inoperante, está sem força. Amém? Amém? Aleluia. Então eu sei que você ficou super empolgado aqui no começo, mas antes de colocar esses princípios em prática, não fica com mágoa de ninguém, irmão. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Isso quer dizer que nós estamos caminhando sobre a nossa fé, mas a fé está caminhando sobre o amor. Amém? Tentar andar em fé, vou melhorar, fé sem estar amando o seu irmão, ou com falta de perdão, é uma fé vacilante, porque ela não tem uma base para caminhar. Aleluia. Eu espero que vocês estejam calados assim, porque estão recebendo. Ou pensando, sair daqui, eu ligo logo para fulano. Me perdoe, porque eu estou crendo aqui para 1 milhão em minha conta. Então assim, não, ninguém creu não nesse negócio. Meu irmão, faça a oração do tamanho de Deus. Vou dizer de novo. Faça orações do tamanho de Deus. Vou dizer de novo. Faça orações do tamanho do Deus que vai te responder. Digamos que Gustavo, por exemplo, só tem R$100 no bolso. Ele só tem a capacidade de me abençoar com 100. Deus não vai pedir a ele 200, eu não posso pedir a ele 200. Ele só abençoa na medida que ele é capaz de abençoar. Uau! Meu Deus, eu recebi um negócio aqui agora. Isso quer dizer que Deus quer te abençoar na medida que Ele é capaz de fazer. Aleluia! Eita, eu estou recebendo um bocado de coisa aqui agora. Então, diga assim, eu vou fazer orações do tamanho do Deus
que vai me responder. Aleluia! Aleluia! Então, quando você for pensar em pedir um, rapaz, será que Deus pode dar 2? Pode. Então, será que Deus pode dar 3? Pode. Aleluia. O que é que vai colocar o limite disso? O tamanho que você enxerga Deus. Aleluia. Então, Samuel, eu perdoei essa pessoa, mas assim, eu não quero muito contato com ela não, sabe? A pessoa que não, eu perdoei, estou limpo, mas eu não quero contato com ela. Engraçado porque o perdão significa remir da punição que era devida, ou seja, se você queria matar aquela pessoa, não pode mais. Você remiu ela da punição que ela merecia. Amém. Mas também é completa remoção da ofensa. Quando você pensar e dizer assim, eu perdoei aquela pessoa, mas não quero mais contato com ela, pensa se Deus tivesse feito a mesma coisa. Eu perdoei você, mas eu não quero contato com você. Irmão, tem feijão para a gente comer o dia todo aqui, pensando nisso. Se Deus dissesse, eu estou perdoando você, cara, está perdoado. O sangue de Jesus purificou tudo. Agora no céu não entra não, que eu não quero, ó. Não quero contato não. Não. Você não, perdoei. Mas Senhor, me perdoe. Estou perdoado, meu coração está limpo. Não é assim que a gente fala? Meu coração limpo. Meu coração está limpo. Ô, mentiroso. Meu coração. Às vezes Patrícia fica com raiva de mim, né, amor? Ela já falou assim, o que é que você vai falar? Tem algumas pessoas, rapaz, que erraram, sabe? Erraram feio. E é engraçado que, eu estou falando porque elas não estão aqui, mas hoje quando eu vejo, quando eu converso com elas, quando eu falo com elas, eu posso dizer com toda a sinceridade do coração, eu nem lembro mais do que aconteceu. Sabe? E tem pessoas que chegam para mim assim, rapaz, deixa de ser besta. Mas assim, peraí, se Deus fizesse a mesma coisa comigo, isso quer dizer que Deus me perdoar e querer ter contato comigo, quer dizer que Deus é besta, é? Então não é besteira perdoar e voltar a ter contato com a pessoa. Vamos colocar um parênteses aqui que o Espírito Santo me mostrou. Amém. Existem 2 tratamentos para pessoas que falham. 2 tipos de pessoas que errando, elas merecem, biblicamente, eu não posso falar sobre isso agora, elas merecem tratamentos diferentes. Ok? Mas seja muito criterioso e seja muito respeitoso com a unção quando você for aplicar isso. Amém. O primeiro são pessoas que, a Bíblia fala de pessoas que erram, as pessoas que estão no mundo merecem nosso perdão. Amém. Mas a Bíblia também fala em 1 Coríntios de pessoas que, se dizendo cristãs, cometem tais atrocidades que a Bíblia nos aconselha a não mais nem comer com elas. Amém. Então, Samuel, já existiu pessoas assim na sua vida? Existiu. Existiu uma pessoa que eu tinha muito contato com ela, mas, se dizendo cristã, não quis largar a safadeza. O Espírito Santo me corrigiu, não fala mais com ela. Porque ele já foi corrigido 1, 2, 3, 4, 5, o pastor tal já falou, ele está dizendo abertamente que o que ele está fazendo não está correto, então não se associa com essa pessoa. Amém. Vou colocar esse parêntese aqui, porque é importante a gente botar esse... Amém. Então tem pessoas que já foram corrigidas, atrás de correção, chegou a um ponto que a mente dela, literalmente, nesse caso que eu estou falando, a mente cauterizou. Ele começou a procurar justificativas para apoiar o que estava fazendo. Ou seja, ele tomou como certo o errado. Para essas pessoas a gente... Tchau e bênção. Amém? Glória a Deus. Então, mas no restante tem que perdoar e amar, meu irmão. É só love. Amém? Marcos 11, nós lemos o Marcos 11, 22 e 23, o texto maravilhoso que fala sobre fé, mas em Marcos 11, 24, um versículo depois, ele diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que você pegou e será convosco. Oh, glória, eu peguei. Mas ele diz, e quando estiver orando, fazendo essa oração da fé aí, do fogo, de que você crê, quando você estiver orando, pode passar, Raquel.
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Que equilíbrio de Deus, né, cara? Botou um versículo de fé, botou o mais topado o versículo de fé. Marcos 11, 22, 23 é o versículo. Embaixo ele coloca. Na hora que você estiver botando em prática isso, primeiro procura saber se tem alguém que tem ofensa com você. Eu achei engraçado. Se alguém se tendes alguma coisa, se existe alguém que tem alguma coisa contra você, algumas versões dizem. Então, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então nós precisamos perdoar, porque senão o vosso Pai que está no céu vai ficar complicado, irmão. Amém. Diga, perdão inutiliza a fé. Glória a Deus. Então vamos concluir agora aqui, falando, esse é o último slide, amém? Galeria da fé. Pode passar, você está incluído nela? Então, se a gente tivesse mais tempo, eu falaria mais sobre isso, mas não vamos tomar, eu só vou citar para você, ok? Hebreus capítulo 11 é o texto que fala sobre a galeria da fé. Né? É um texto maravilhoso, porque ele dá o conceito no versículo 1, e depois ele começa a descrever várias pessoas que aplicaram essa fé, e começa a mostrar o que elas foram capazes de realizar com essa fé. Aleluia! Eu vou ler para você aqui, depois você pode anotar e vai lendo em casa depois, ok? Por meio dessa fé, que ele fala no versículo 1, crer nas coisas que não estão vendo, ter o título de propriedade daquilo que você está esperando. Versículo 2 diz que por meio dessa fé nós obtemos bom testemunho celestial. Versículo 3 diz que por meio dessa fé nós conseguimos entender princípios espirituais. Veja que maravilhoso. Talvez se você tiver algum assunto da Bíblia que você esteja com dúvida de como deve aplicar, por meio da fé você pode entender princípios espirituais. Amém? Versículo 4 mostra que pela fé nós podemos oferecer sacrifícios excelentes a Deus. Ou seja, a nossa oferta é aceitável diante de Deus quando nós ofertamos com fé. Aleluia. Versículo 5 diz que com essa mesma fé nós podemos ser transladados e até vencer a morte. Uau! Você vai anotando o versículo tal e vai lendo em casa, ok? No versículo 7 diz que com essa mesma fé nós podemos ser divinamente instruídos. Quem aqui precisa de instruções da parte de Deus? É essa mesma fé que você precisa aplicar, amém? Para ser divinamente instruído. Versículo 8 mostra que por meio dessa fé nós podemos receber direções a respeito do futuro. Quando ele vai citar sobre Noé, que foi divinamente instruído e coisa e tal. Ok? Versículo 11, nós podemos vencer a esterilidade e gerar filhos. Se talvez você esteja aqui, seja estéril e não tenha conseguido gerar, essa fé é capaz de abrir a tua madre. De fazer você fértil. Aleluia! Versículo 20 diz que por meio dessa fé nós podemos abençoar nossos herdeiros. Amém? Você pode crer para deixar boas heranças para os seus filhos. Aleluia! Versículo 22. Por meio dessa fé nós podemos profetizar e determinar como vai ser o nosso fim. Oh, aleluia! Aleluia! Samuel, como é que vai ser o fim dessa situação que eu estou passando agora? Não sei, vai ser o que você estiver falando. Por meio dessa fé você pode determinar como vai ser o seu fim. Aleluia, eu fico empolgado com esse negócio aqui. Versículo 27 diz que com essa mesma fé, 27 de Hebreus capítulo 11, nós podemos ver o invisível. Uau, aleluia. Versículo 29 diz que com essa fé nós podemos atravessar o mar. Mar das circunstâncias ou literal, depende. Se você precisar passar, ele abre de novo. Não pensa que do Antigo para o Novo Testamento, Deus se limitou em seu poder. Pelo contrário, só fez aumentar. Aleluia. Então, versículo 30 diz que por meio dessa mesma fé, nós podemos destruir muralhas. Uau, aleluia. Versículo 23 diz que com essa fé nós podemos subjugar reinos.
Eu creio nesse negócio aqui, meu irmão. Talvez Deus te chamou para ir para alguma nação. Quando você chegar lá, você consegue subjugar aquele lugar. Tomar autoridade ali, fazer aquilo que Deus te mandou. Aleluia. Ainda no versículo 33, nós podemos praticar a justiça por meio dessa fé. Nós podemos obter a promessa por meio dessa fé. E podemos fechar a boca de leões. Uau, aleluia, aleluia. Ah, Samuel, pelo amor de Deus, o diabo está ao meu derredor, rugindo como leão. Fecha a boca dele. Como é que fecha a boca do diabo? Falando mais alto, irmão. A fé. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 34 e o último. Esse versículo também é poderoso. Hebreus 11:34. Nos mostra que por meio dessa fé, dessa mesma fé, crer com o coração e falar com a boca, nós podemos extinguir a violência do fogo. Podemos escapar do fio de espada. Uau. O que quer dizer isso? Talvez não seja a espada o perigo de hoje, mas você pode escapar de bala perdida, irmão. Tem base bíblica. Pode rolar o papoco que for, não pega um em mim. Aleluia! Aleluia! Diz que com essa mesma fé, ainda no versículo 34, nós podemos tirar força da fraqueza. Uau! Que fé é essa? Porque tirar força do que é forte, show de bola. Mas tirar força da fraqueza, irmão. Vê uma situação de fraqueza e é dali que você tira força. Uau, que fé é essa? Tira força da fraqueza. Aleluia. Ainda no versículo 34 diz que por meio dessa fé, nós podemos nos tornar poderosos na guerra. E para finalizar, diz que com essa mesma fé, nós colocamos exércitos em fuga. Oh, aleluia. Uau! Samuel, eu sei que um demônio veio expulso, mas se vier uma legião, bota o exército em fuga, irmão. Por meio dessa fé, é o mesmo nome, é a mesma autoridade. Aleluia! Mas Samuel, sabe qual é o exército que está me afligindo hoje? É um exército de falta, meu irmão. Mês após mês, eu tenho administrado bem as minhas finanças. Pega a planilha que eles passaram ontem. Eu estou dizendo que eles perderam o culto de ontem. Estou dizendo que quem não veio, perdeu. Passaram a planilha massa de orçamento familiar. Você preenche tudo bonitinho. Samuel, eu estou fazendo tudo no natural. Mas o negócio está travado. Como é que eu destravo isso? Pela fé. Aleluia. Você começa a confessar. Esse mês vai sobrar. Vai chegar dinheiro extra. Começa a confessar, esse mês eu não vou viver por meio do meu contra-cheque. É o meu Deus que supre minha necessidade. Aleluia. Obrigado, meu amor, você é um sucesso. Ele fala a respeito, Paty falou a respeito de começar a confessar antes. Não deixa chegar em cima da bucha, não. Porque nós lemos ali que fé é a substância das coisas. Substância é aquilo que compõe a coisa. Amém? Então, quanto mais tempo antes você começar a falar, você está dando substância para aquilo. Esse negócio de fé, substância das coisas, é interessante, porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando o seu carro que você está esperando chegar, e alguém te perguntar o que é isso aí, você vai dizer, olha, meu irmão, eu sei que você está vendo metal, eu sei que você está vendo borracha na roda aí, eu sei que você está vendo motor, mas a substância é disso. Isso aí eu estou vendo as minhas palavras, eu estou vendo aí as minhas confissões. Quando eu disse, vai chegar, vai acontecer. Esse carro pode ter sido gerado na fábrica, mas para mim, esse carro foi gerado nas minhas confissões de fé. Aleluia. Aleluia. Então, o que Paty lembrou aqui é importante, eu vou finalizar com isso. Se você sabe que você vai precisar de um dinheiro extra daqui a 2 meses, não deixa chegar um dia antes para você começar a confessar que vai sobrar. Você sabe que um mês, irmão, a gente está ensinando a sobreviver pela fé, amém? Rapaz, naturalmente falando, no mês tal, agora no início de ano, como vocês falaram, né? Início de ano tem renda extra, quem tem filho, e o meu vai vir lá na frente, lá. Porque o que teve de gente tendo visão, que eu estou tendo filho, meu irmão, é um negócio sério. Se eu for juntar cada um que teve a visão, eu já tenho menos 6. Está repreendido esse negócio.
Sim. Eu fui falar esse negócio e acabei perdendo o fio da meada. Pronto. No início do ano, quem tem filho aqui precisa de dinheiro extra, não precisa? Material escolar, e farda e mochila, é um manto. Meu irmão, se você já sabia disso, por que desde novembro você não começou a dizer, pai, em janeiro ou em outubro, sei lá, ou no começo do ano, meu irmão, passado. Começa a confessar, pai, em janeiro vai chegar dinheiro extra para mim. Eu começo a gerar isso na fé agora. Eu estou apontando, indo para frente, lembra? Por meio da fé, em Hebreus capítulo 11, no versículo tanto aí que eu li aí, fala que nós podemos determinar como vai ser o nosso fim. Então você começa a confessar, amém? E vai dando para Deus substância para trazer aquilo à existência. Aleluia, fica de pé, vamos orar. Você foi abençoado? Você ficou meio calado no final, não é porque a pregação ficou ruim não, né? Porque você estava recebendo, né? Amém. Vamos orar, eu vou passar a palavra para o pastor. Pai, obrigado pelas suas instruções dessa manhã, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado por tudo que o Senhor nos falou, Pai. Nós declaramos agora que Satanás não pode roubar essas informações. Declaramos que essas informações, essas revelações, estão firmando raízes profundas no nosso homem interior. Declaramos o seu Espírito iluminando cada vez mais o nosso entendimento a respeito do assunto de fé. Obrigado, Pai, porque nós vamos agir em fé. Nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, Pai. Nós te rendemos honra, te rendemos louvor, te rendemos glória. O Senhor é digno, Pai, a palavra é sua. Muito obrigado por ter nos instruído nessa manhã, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Você pode pegar mais 30 segundos e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu te louvo, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, aleluia, aleluia.